pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Café com Mangá. Deixa eu te fazer uma perguntinha bem rápida. Será que em algum momento, enquanto você estava lá assistindo aquele seu anime que tem 300 mil episódios, você parou pra pensar, nossa, será que esse anime nunca vai ter fim? Eu aposto que você pensou aí em pelo menos uns 2 animes, né? E eu tenho certeza que o One Piece é um deles. Mas segura essa bomba. Você sabia que existe um anime com mais de 7 mil episódios e que esse anime continua no ar até hoje? E você quer saber uma coisa ainda mais bizarra? Aqui no ocidente ninguém nem sabe que anime é esse. Você faz alguma ideia de qual anime eu tô falando? Então vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre o anime com o maior número de episódios na história. Então vem comigo até o final do vídeo que você vai saber tudo sobre esse anime. Por que ele existe há tanto tempo, qual é o segredo da longevidade desse anime e o que isso diz sobre a cultura japonesa em si. Então vem comigo, mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para não perder as próximas atualizações. E bora pro vídeo, porque hoje o papo é longo, literalmente. A gente falar sobre qual é o campeão dos animes em questão de episódio, a gente precisa entender uma coisa. Lá no Japão, não é só aquele shonen de luta ou aquele isekai que domina as TVs. Lá no Japão existe uma tradição de animes diários que são exibidos na TV, normalmente que seguem uma linha infantil ou slice of life. Slice of life a gente já falou num vídeo anterior. Eu vou deixar a tagzinha dele aqui em cima para você poder acompanhar também no nosso outro vídeo. Esses animes que passam na TV diariamente lá no Japão, eles não seguem um estilo específico e nem seguem o formato de temporada. Eles não têm arcos gigantescos, não tem pausa de produção e nem episódios fillers. Eles são como se fosse um programa em família, quando você senta na sala para poder acompanhar algum programa com seu pai, com a sua mãe. Por isso ele é direcionado para qualquer idade. Se a gente for jogar na nossa cultura ocidental, ele se equipara aí a uns Simpsons da vida. Só que não com as piadas tão pesadas, né? E é justamente por conta desse formato que ele acabou ganhando tantos episódios e tantos anos no ar. Agora sim, sem mais enrolação. O monstro, no bom sentido, claro, do qual eu tô falando, é Sazae-san. Sazae-san estreou em 1969 e simplesmente nunca mais parou. Hoje ele já ultrapassou 7.500 episódios e segue firme todos os domingos. Mas como assim? Como é possível que um anime tenha conteúdo suficiente para tanto tempo no ar e para criar tantos episódios assim diários? Na verdade, o Sazae-san ele é um anime semanal. Ou seja, toda semana lança um episódio. Ele não tem pausa, como eu já falei anteriormente. Só que a história, ela não tem uma continuidade. Cada episódio, ele é individualizado. Ou seja, se você pegar um episódio lá do início de 1969 e assistir um de 2024 ou 2025, você não vai ficar perdida na história, porque os episódios são autoexplicativos. Ele tem um início, um meio e um fim. Nice. Tá legal, mas qual que é a história de Sazae-san? Sazae-san acompanha o dia a dia da família Isono. É um slice of life super tradicional, com humor leve e situações cotidianas japonesas. Nada absurdo, nada de batalhas épicas. É vida real, exagerada de um jeito bem família. E você sabe qual que é a curiosidade mais legal? Ele é tão popular lá no Japão que existe até um termo chamado Sazae-san Syndrome, que é o que a gente conhece como aquela tristeza de final de domingo, sabe? Pré-segunda-feira. Pois é, lá eles usam esse termo para poder simbolizar aquela tristeza que bate no finalzinho do domingo, quando o final de semana tá quase acabando. Justamente porque o anime ele é transmitido nos dias de domingo. Agora, para você ter uma ideia, lá no Japão, essa questão dos animes diários e semanais, ela é tão grande, tão forte, que existem outros inúmeros animes que também seguem o mesmo esquema de Sazae-san. Já duram há anos e a gente não faz nem ideia que eles existem. Alguns desses animes que já carregam centenas de episódios são Doraemon, Nintama Hantaro, Chibi Maruko-chan. É até loucura pensar que enquanto aqui no Brasil a gente está surtando
com 1.100 episódios de One Piece, e lá no Japão para eles isso aí é só fichinha, né? Agora entendendo um pouco mais por que esses animes são tão famosos lá no Japão. Primeiramente, esses animes eles são muito culturais. Eles retratam hábitos e costumes japoneses que às vezes não são assim tão considerados fora do país. Outro motivo seria por conta deles serem com temática infantil, ou seja, alguns são educativos. As distribuidoras que são responsáveis por espalhar essas obras por outros países não vão ter interesse em pegar um anime que tem uma temática e uma cultura totalmente voltada para dentro daquele país e levar para outro, né? Mesmo porque se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil a gente não tem a mesma cultura que lá no Japão. Então, muito provavelmente, os programas infantis de lá não vão fazer sentido para as crianças daqui. E claro, né? Quem aqui no Ocidente vai ter paciência para maratonar um anime com mais de 4.000 episódios? Ou 7, né? Como é o caso de Sazae-san. Sendo que eles mostram coisas do cotidiano japonês e coisas de rotina escolar. Até deve ser interessante, mas eu não teria paciência para assistir todos os episódios, não. Agora, vale a pena assistir? Depende muito do que você está procurando. Sazae-san é uma experiência cultural. É quase como se você tivesse inserido dentro da sociedade japonesa. Não é aquele tipo de anime para você acompanhar do primeiro ao último episódio. Se você tem curiosidade para saber como é o cotidiano de uma família japonesa, como é o dia a dia deles, como funciona a dinâmica lá no Japão, sim, eu recomendo que você assista um ou outro episódio de Sazae-san. Agora, se você for doido o suficiente para assistir mais de 7.000 episódios, depois você me conta aqui o que você achou. Agora, eu quero saber de vocês. Qual é o anime mais longo que você teria coragem de começar a maratonar hoje? Hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, gostou das curiosidades que eu te contei aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e já ativar o sininho para não perder as próximas atualizações. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.